Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos Henrique. A gente poder corrigir aqui a nossa prova. A prova foi feita na última quarta-feira, né, sobre conjuntos, certo? Para que vocês possam ver que de fato a avaliação era algo totalmente plausível e que apenas um estudo adequado seria suficiente para que nós lográssemos êxito. Bom, então vamos lá. Começar a fazer a prova. Vou colocar aqui meu nome para não ficar diferente de vocês, né? A primeira questão, que foi a primeira que eu recomendei, eu disse: apresente geometricamente os intervalos abaixo. Então, na aula de intervalo, foi o que nós vimos. Nós vimos que os intervalos, eles são conjuntos de números reais, né? Não quaisquer conjuntos, eles são conjuntos que possuem o que nós chamamos de continuidade, ou seja, não há quebra entre os elementos. Tanto que dentro dos reais, nós vimos que não é possível nem destacar o que nós podemos fazer nos naturais, que é destacar o aspecto de sucessão. Dado um número real, a gente não consegue dizer que é um sucessor daquele, porque entre dois números reais, por menores que eles sejam, sempre existe um número real ali, um outro número real ali no meio, né? Eles são contínuos, então a linha não se quebra, certo? E aí nós vemos que temos 4 tipos de intervalos, são justamente os 4 tipos aqui trabalhados no problema. No item A, nós temos o intervalo fechado. A característica principal do intervalo fechado é que os extremos também são pontos pertencentes do intervalo, né? Nós vimos isso na aula. Então, os extremos do intervalo são pontos pertencentes do conjunto. Você tem aqui, um vai ficar mais à esquerda porque é menor, o 2 fica mais à direita porque ele é maior. Quem é que é o intervalo? O intervalo é toda a região, todo o conjunto de números reais existentes entre o 1 e o 2, incluindo o 1 e o 2, né? Nós vimos isso. No item B, nós temos um outro tipo de intervalo aberto. A característica principal do intervalo aberto é que os extremos não pertencem ao conjunto. Então, os extremos são caracterizados como bolas abertas, porque eles não pertencem ao conjunto. Nós vimos isso, né, na nossa aula. Tudo bem. Aqui o conjunto dos números reais, a reta real representada. À esquerda vai sempre ficar aquele que é menor, à direita sempre fica aquele que é maior. E aí quem é que é o intervalo? É o conjunto de todos os números que estão nessa faixa intermediária. Lembrando que como o intervalo é aberto, os extremos não pertencem ao conjunto, a bola é aberta. E nós temos aqui os outros intervalos mistos, né? Esse intervalo aqui, ele é um intervalo fechado à esquerda, né? Ou aberto à direita. E o que é que caracteriza esse intervalo? O ponto do lado fechado pertence ao conjunto e o ponto do lado aberto não pertence ao conjunto. Então, você tem aqui, se eu tenho um intervalo fechado no 2, aberto no 7, isso significa que no 2 a bola é fechada, no 7 a bola é aberta. O que isso significa? Isso significa que o 2 pertence ao conjunto, o 7 não pertence ao conjunto. E os outros pontos do intervalo são esses pontos que ficam na faixa central entre esses dois números. Por último, quem é o nosso último intervalo? É o intervalo, vamos dizer assim, o recíproco do fechado à esquerda. É o intervalo fechado à direita ou aberto à esquerda, né? Então faz. Da mesma forma que a gente tem o intervalo fechado à esquerda, quando o intervalo é fechado à direita, acontece também o recíproco. Então, a extremidade do lado esquerdo, a bola é aberta porque ele não pertence ao conjunto. E a extremidade do lado direito, ela é fechada porque o ponto pertence ao conjunto, né?
trabalhamos com esse exercício quando nós falamos dos 4 tipos de intervalo. E aí, o restante dos pontos dos conjuntos são esses pontos que estão localizados na faixa central entre os 2 pontos. Nesse caso, a extremidade da direita pertence ao conjunto, né? Queria só que você representasse geometricamente, está aí a representação geométrica deles. Tá bom? Então, a primeira questão, ok. Na recomendação, diz que a gente fizesse logo qual? Terceira, né? Que é a dos conjuntos. Problema bom, problema que fala 2 pontos. Um problema clássico de conjuntos dos quais nós vimos. Então, o que ele diz? Você tem um grupo de 99 desportistas e aqui é problema clássico. Uma parte faz uma coisa, outra parte faz outra coisa, outra parte faz outra coisa. Uma parte faz as 2 primeiras, outra parte faz as 2 últimas, outra parte faz a primeira e a última. E aí a gente quer sempre saber alguma coisa nesse sentido. Então vamos lá. A primeira coisa que eu digo é, vamos desenhar, esboçar o diagrama de Venn. Esboça o diagrama de Venn, coloca os valores, as cardinalidades desses elementos, desses conjuntos, né? Eu vi que muita gente até esboçou o diagrama de Venn, mas quase todo mundo, com raríssimas exceções, fez esse esboço de forma equivocada. Por quê? Porque não prestou atenção naquilo que a gente falou nas salas. Na sala de aula. Então, vamos dar nome aos conjuntos aqui. Primeiro você tem, sei lá, vôlei. Depois, xadrez. Depois, tênis. Muito bem. Então, a gente começa por onde? A gente tem que sempre lembrar que nós falamos na aula. Comece pelas interseções, que são as interseções que vão determinar os elementos comuns aos conjuntos. Então, vamos começar pelas interseções. Primeiro, as interseções dos 3 conjuntos. Então, vamos lá. Aí aqui você vê que 11 pessoas, 11 esportistas jogam as 3 modalidades. Então, você coloca 11 aqui no meio, ó, a interseção dos 3 conjuntos. Aí o erro que muita gente cometeu foi o seguinte: foi olhar os valores das outras interseções e simplesmente não tirou esses 11. Porque quem joga 2 também joga 3. Então, quando eu for acrescentar os 40 que jogam vôlei, eu tenho que tirar esses 11 que jogam as 3. Se eu não tirar, o que está acontecendo? Esses 11 que jogam as 3 modalidades estão sendo representados em duplicidade, certo? Vamos lá, vamos ver como é que acontece. Ó. 20 jogam vôlei e xadrez. Se 20 jogam vôlei e xadrez, cadê o espaço do vôlei e xadrez? Vôlei e xadrez, está aqui o espaço ó, do vôlei e xadrez. Se 20 jogam vôlei e xadrez e 11 já jogam as 3, é porque 9 jogam apenas vôlei e xadrez. Porque quando eu somar 9 mais 11, dá 20. Agora, 22 jogam xadrez e tênis. Onde é que está o espaço do xadrez e tênis? Está aqui o espaço do xadrez e tênis. Então, se 22 jogam xadrez e tênis e 11 já jogam as 3, é porque só faltam outros 11 para jogar apenas xadrez e tênis. Porque 11 mais 11 dá 22, que é o que eu tenho aqui em cima. E por outro lado, também 18 jogam vôlei e tênis. Cadê o espaço do vôlei e tênis? Está aqui. Se 18 jogam vôlei e tênis e 11 jogam as 3, é porque 7 jogam apenas vôlei e tênis. Certo? Pronto, preenchemos as interseções. Ó. 20, 18, 22. Aí você olha, 20, 22, 18. Ok. Agora vamos lá. 40 jogam vôlei. Quantos eu já tenho aqui no espaço do vôlei? Tenho 9, mais 11, 20, mais 7, 27. Para 40 faltam quantos? 13. O que é que esses 13 representam? Esses 13 representam a quantidade de pessoas que jogam apenas vôlei. Certo? Agora vamos lá, vamos para a segunda parte do problema, que é o que ele diz quando ele diz que a quantidade de pessoas que joga, o número de pessoas que joga xadrez é igual ao número de pessoas que joga tênis.
O número de pessoas que jogam xadrez é igual ao número de pessoas que jogam tênis. Então, quando eu somar as quantidades das pessoas que jogam xadrez e das pessoas que jogam tênis, isso tem que ser igual, certo? Então, eu vou ter que achar uma relação entre esses espaços que estão em branco. Vou dizer que aqui tem X pessoas e vou dizer que aqui tem Y pessoas. Essas X pessoas vão representar as pessoas que jogam apenas xadrez e essas Y pessoas vão representar as pessoas que jogam apenas tênis. Agora vamos lá. Como as quantidades precisam ser iguais, o que vai acontecer? O que eu tenho na bola do xadrez tem que ser igual ao que eu tenho na bola do tênis. O que eu tenho na bola do xadrez? Quantas pessoas jogam xadrez? Vamos lá. 9 mais 11 mais 11 mais x. Agora, quantas pessoas jogam tênis? O que eu tenho na bola do tênis, no diagrama do tênis? Então, no diagrama do tênis é 7 mais 11 mais 11 mais y. E o que é que essas duas coisas precisam ser? Precisam ser iguais. Está dizendo lá em cima, isso aqui precisa ser igual. Então, vamos relacionar. Você tem que 9 mais 11 mais 11 mais x vai ser igual a 7 mais 11 mais 11 mais y. Então, se essas coisas precisam ser iguais, o que eu posso fazer aqui? Posso sair cancelando, né? Cancela 11 de um lado, 11 do outro. 11 de um lado, 11 do outro. Certo? Aí você joga esse 7 para o outro lado. Então, o que é que você tem aqui? Você vai ter que y é igual a 9 mais x menos 7. Ou seja, y é igual a 9 menos 7 mais x. Ou seja, o y é igual a 2 mais x. Se o y é igual a 2 mais x, o que é que você faz? Você pega aqui, risca esse y e coloca 2 mais x, ou x mais 2. Beleza? Beleza. Aí você diz assim, e agora? E agora que eu olho quantas pessoas estão fazendo esse esporte. Quantas pessoas estão fazendo esporte? 99. Então, quando eu somar todas essas quantidades, tudo isso tem que dar 99. Ou seja, a cardinalidade do universo tem que ser 99. Mas eu sei que essa quantidade é quanto? Vamos lá, quantos jogam vôlei? 13 mais 9, mais 11, mais 7. No xadrez, mais x, mais 11. Porque o 9 e o 11 já estão lá. E no tênis, x mais 2, porque os outros também já foram. Tudo isso tem que ser quanto? 99. Agora vamos lá. Quando você somar, isso aqui vai dar quanto? Aqui dá 20, aqui dá mais 20, dá 40, aqui dá 51, 51 mais 2, 53, beleza. Então, você tem 53 mais, aí você tem x mais x, 2x. Isso tem que ser igual a 99. Vou fazer ali do outro lado, senão não vai caber. Vamos lá. 53 mais 2x igual a 99. Levo 53 para o outro lado. 2x igual a 99 menos 53. Ou seja, 2x igual a 44. Ou seja, x igual a 44 sobre 2. Quanto é que é o x? 22. Achei o valor do x. Então, eu sei que aqui eu tenho 22. E aqui eu tenho 22 mais 2. Ou seja, eu tenho 24.
Obrigatoriamente precisa ter isso, certo? Agora vamos responder as nossas perguntas, já que a gente já tem tudo isso, né? Quantas pessoas jogam xadrez e não jogam vôlei, ó? Xadrez e não jogam vôlei. Todo mundo que está no círculo do xadrez, mas não está no círculo do vôlei. Eu tenho 22 e tenho esses 11. Então, item A, 33 pessoas. Agora vamos para o item B. O que eu quero no item B? Quantas jogam xadrez ou tênis, mas não jogam vôlei? Então, xadrez ou tênis é a união, né? Se a união, xadrez com tênis, mas não pode jogar vôlei. Então, eu pego tudo que está no xadrez e no tênis, mas tem que estar fora da bola do vôlei. Então, eu tenho o 22, o 11 e o 24. 22 mais 24, 46, mais 11, 57 pessoas. E por último, no item C, o que eu tenho? Quantos jogam vôlei e não jogam xadrez? Jogo vôlei, mas não joga xadrez. Então é todo mundo que está na bola do vôlei, mas está fora da bola do xadrez. Aqui eu tenho 13 e aqui eu tenho 7. 13 mais 7, 20 pessoas. E aí, pronto. Ganhou mais 2 pontos. Agora vamos fazer a segunda. Também não é um problema difícil, mas é um problema que exige um pouco mais de concentração, tá bom? Tudo bem, então vamos fazer a segunda. Essa era de fato o problema mais difícil da prova, por isso que eu aconselhei vocês deixarem fazer por último, né? Então o que a gente tem aqui? Primeiro eu tenho a quantidade de pessoas, ou seja, a cardinalidade do universo, né? A cardinalidade do universo é 792 pessoas, você vai precisar guardar essa informação. A quantidade de pessoas que foram entrevistadas a respeito de saber quais pessoas comiam 3 tipos específicos de chocolate, né? Ao leite, com passas e o crocante. E aí a gente tem a tabela aqui com essas quantidades. Se vocês lembram, a gente falou que uma tabela também é uma espécie de diagrama de Venn, só que de uma forma mais algébrica, né? Você não coloca ele na forma geométrica. Mas vamos escrever pegar as informações dessa tabela e colocar num diagrama em forma geométrica. Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer, mesmo jeito do problema anterior, esboçar o diagrama de Venn da situação. Então vamos lá. 3 conjuntos, 3 figuras. Círculos, para não quebrar não quebrar o nosso pensamento, né? A nossa estruturação. Então nós temos quais 3 tipos de chocolate? Ao leite, crocante e com passas. A gente começa por onde? Começamos pelas interseções. Se você olhar a última linha da tabela, o que é que ele diz aqui? Tipo de chocolate, quantidade de pessoas. Então a quantidade de pessoas que comem, que gosta do crocante ao leite com passa, 72. Então isso vai ficar no centro desse diagrama. Falamos exaustivamente sobre isso. Vamos olhar as outras interseções. Ó. Crocante com passa, 131. Só que desses 131 já tem 72. 72 menos 131 menos 72 vai dar 69, né? 9, vem 1, 59. Pronto. 59 pessoas gostam apenas de crocante com passas. Para outra interseção, ao leite crocante, são 109, só que já tem 72. 109 menos 72, eu acho que dá, vamos olhar, 7 para 10, 3, 37, pronto, 37 pessoas aqui, apenas, ela é ao leite crocante, coloquei errado aqui, ao leite e crocante, beleza. E agora, ao leite com passa, 156. Desses 156, de novo, eu tenho que tirar 72. E vai dar 4, 7 para 15, 8. 84.
Beleza. Agora vamos olhar as quantidades de pessoas que gostam de apenas um chocolate. Crocante, 299. Então é 299 menos essas três interseções. Então vamos olhar quanto é que dá ali, né? 37 mais 72, 109. 109 mais 59. 109 mais 59, 168. Aí eu pego 299 menos 168. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 3, aqui vai dar 1. 131 pessoas. Conferir aqui, 190, 227 mais 72, 299. 299 bateu. Agora com passas. Quero você colocar tudo na folha de rascunho. Com passas, 358. 358, aí você tira ali aquelas quantidades, né? 358, vamos lá. 84 mais 72, 156. 156 mais 59. 156 mais 59, 15. 11, 2. Então, 358 menos 215. 3, 4, 1. Então, aqui 143 pessoas gostam apenas de chocolate com passas. Beleza. Agora vamos lá. Ao leite, 411. Então, você tem 411 menos essas quantidades. Aqui já dá 109, 37 mais 72. 109 mais 84. Acho que dá 193. 411 menos 193. Aqui dá 8, vem um dá 10, 11 para cá, vem um 218. Então, 218 pessoas gostam apenas de chocolate ao leite. Agora vamos lá. Agora eu consigo dizer quantas pessoas gostam de algum desses chocolates. Pode gostar apenas de um, pode gostar de dois e pode gostar de três. Então, pessoas que gostam de alguns chocolates. A quantidade de pessoas que gostam de algum dos chocolates. Vai ser quanto? Vai ser a soma de todos esses valores. Ó. Ao leite dá 411, mais 131, mais 59, mais 143. Aqui vai dar 190, 411 mais 190. 411 mais 190 dá 601. 601 mais 143 dá 744 pessoas. Então, 744 pessoas gostam de algum tipo de chocolate. Como são 792 pessoas, 744 para 792, 48 pessoas não gostam de nenhum desses chocolates. Seja porque não gosta de chocolate, ou seja porque não come nenhum desses três, que é o que a gente fala lá. Agora vamos lá. Então, dessas 42 pessoas que não gostam de chocolate, X não curtem chocolate. E 2x não gostam destes chocolates. Indiferente disso, qual é o total que eu tenho? Então, o total de pessoas, 48, desculpa, 42 não. Indiferente de não gostar de chocolate, de não gostar de nenhum desses três, eu tenho 3x pessoas que não gostam dos chocolates dessas pesquisas. Esses 3x são as 48 pessoas. Quando você olhar, se 3x é igual a 48, x é 48 dividido por 3. Se você dividir 48 por 3, você vai ter 16 pessoas. Então, achei o meu x, 16 pessoas. Então, 16 não gostam de chocolate, consequentemente, 32 não gostam desses tipos de chocolates. Mas qual é a pergunta central? O que eu quero é o seguinte. Eu quero a razão
entre o total de pessoas que gostam de algum chocolate da pesquisa dividido por x. Essa razão vai dar quanto? Essa razão vai dar 744 dividido por 16. Né? Vamos dividir esse cara. Vamos aqui fazendo o peito na raça, como vocês deveriam ter feito. Vamos dividir 744 por 16. Vou pegar o 74. 16 vezes 4 dá 64. 16 vezes 5 dá 80. Passa. Então é 4. 4 vezes 16, 64. Chega em 74. 10. 10 não dá. Abaixo 4. 104. 5 dá 80. 6 dá 96. 7 passa. 6 vezes 16, 96. Chega em 104. 10. Certo? Aí não dá. Bota a vírgula, bota um zero. Aí você vem aqui, 100 dividido por 16, 6 vezes 16, 96, para chegar em 10, 4. Tá bom, aproximadamente isso aqui tá bacana, né? Você bota isso aqui aproximadamente 46,6. Essa é a razão, e era isso que eu buscava, tá bom? Então, de fato, galera, como eu disse, uma prova precisava de um pouco de atenção, onde vocês precisavam realmente ter se dedicado um pouco mais naqueles exercícios. Sem essa atenção, sem essa atenção realmente ficou um pouco mais complicado. Espero que vocês guardem essas informações, espero que vocês vejam isso nas próximas provas e o foco é seguir em frente. Vamos seguir em frente para que a gente possa lograr isso no final do semestre, tá bom? Obrigado a todos e até mais.